Olá, seja bem-vindo ao Fora de Série Podcast. Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, mas antes de revelar quem é, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para você continuar acompanhando os episódios do Fora de Série Podcast aqui com a gente, tá bom? Bom, vamos lá. O nosso convidado de hoje, ele é um renomado ator do teatro, da TV. Ele já trabalhou na Record em 2003 como roteirista, mas agora ele interpreta o Eli na série Reis. Eu tô aqui com o José Rubens Xaxá. Tudo bem, Xaxá? Tudo bem? Como é que estão todos? Bem-vindo. Obrigado. Xaxá, você então tá voltando para a Record depois de quase 20 anos, é isso? Sim, eu tive uma passagem aqui como roteirista, né? Eu tive o grande prazer de poder contar a história dos primeiros 50 anos da Record. E me foi dado assim uma carta branca para entrar em todas as salas da Record, mexer em todos os arquivos da Record. Então eu tive contato com aqueles programas históricos da Record, Fino da Bossa, Família Trapo, enfim, todos aqueles programas que marcaram época na Record, né? E a oportunidade de entrevistar antigos funcionários que me contaram os bastidores da Record e também carta branca para convidar quem eu quisesse para participar desses programas comemorativos. Então, veio Chico Anísio, Jô Soares, veio todo mundo que você possa imaginar que passou pela Record, cantores, e sempre fazendo um link com a história da Record. Então, chamava lá, sei lá, um cantor atual para cantar uma música dos festivais da Record, a banda, a disparada, aquelas músicas que marcaram época nos festivais da Record. Isso foi uma sacada muito legal e um programa apresentado pela Adriana Galisteu foi um imenso sucesso. Pena que acabou, eu adorava escrever o programa, era muito divertido. Como é que é então, Xaxá, voltar agora e interpretando um personagem bíblico, histórico tão importante quanto ele? Como que foi para você voltar? Bom, a minha carreira, né, a minha vida dentro da arte, tanto no cinema como na televisão, como no teatro, sempre teve esses dois aspectos, o do ator e do autor, né? O autor eu consigo levar mal e mal porque nunca tenho muito tempo para escrever, né? Sempre entre uma obra e outra que eu consigo me lançar nesse aspecto. Agora, interpretar realmente é o grande barato. Há 48 anos na profissão e voltar a fazer um personagem tão importante e tão sério, porque eu queria frisar que eu sempre me pautei muito pelo humor, né? Sempre me escalavam para fazer, porque no teatro, eu pertencia a grupos de teatro que tinham essa característica de montar comédias, né? Então sempre me destaquei pelo humor. E também quando eu entrei para a televisão, me chamavam para fazer essa parte de humor. E pouco a pouco eu fui me tornando um ator mais sério. Não sei se porque a idade foi me dando uma cara mais séria, sei lá o quê. E de repente nos últimos anos assim, eu tenho caído no meu colo personagens mais dramáticos, né? E culminou agora com o Juiz Eli, que é um personagem fantástico, né? Que eu tive uma honra muito grande por ser um personagem tão conhecido, né? Das pessoas, um personagem bíblico de uma suma importância, e aí poder dar cara a esse personagem que ninguém sabia, ninguém conhecia, como é o rosto do Eli, como é que ele falava, são as suas emoções, como é que é a sua vida. Então, para mim foi um grande desafio e que eu acho que eu consegui fazer bem, porque pelo que as pessoas estão vendo, estão gostando muito. Bom, falando então do Eli, como é que foi a sua preparação para o Eli? Você teve acesso à Bíblia para entender melhor o personagem? Como é que foi? Eu sei também um pouquinho dos bastidores, que você também teve uma grande transformação, fazer uma grande transformação visual, né? Sim. Bom, a preparação, tive assessoria de pessoas super entendidas na matéria, né? E que foi respondendo todas as perguntas que eu fiz. Todas as dúvidas que eu tinha em relação ao personagem, à época, a essas passagens bíblicas, né? Que eu, embora seja de família religiosa, eu não tinha um contato muito próximo a isso, né? Mas fui muito bem assessorado nesse aspecto, que eu acho que a grande ferramenta do ator é a sua intuição, né? Ouvir coisas aqui, pegar coisas ali, você consegue fazer um mixer dentro da sua cabeça, porque, ao contrário do que as pessoas pensam,
o trabalho do ator não é para fora. O trabalho do ator é lá dentro, entendeu? Você tem que interiorizar o personagem, né? Qualquer personagem que você faça, você tem que primeiro saber o que ele pensa, como é que ele age, como é que ele fala, mas não exteriorizar isso. Você tem que viver ele lá dentro e a forma que você exterioriza, tanto faz mesmo. Então, o trabalho de interiorizar o Eli foi difícil, porque é um personagem muito distante, né? São mais de 2.000 anos de história que ele estava lá atrás, mas fui percebendo aos poucos que aqueles mesmos sentimentos que a humanidade tinha, que aqueles homens do passado tinham, carregavam consigo, nós carregamos até hoje, né? Nós amamos do mesmo jeito, odiamos, temos nossos medos, nossos sonhos, né? As nossas decepções. Então é muito bacana eu sentir que eu poderia trafegar, né? Trafegar entre o passado e o presente, que os sentimentos eram muito próximos, né? Então isso me deu uma segurança muito grande de poder fazer, compreendendo que hoje ele também seria um personagem justificável e crível, né? Um personagem que a gente acredita que é possível. Quem era o Eli, Xaxá? O Eli era um sumo sacerdote. Antes de existirem os reis, né? Existiu uma fase no povo hebreu que as tribos meio que se organizaram e se dividiram, né, quando assim que chegaram do Egito, e deram aos levitas a qualidade de tomar conta da parte sagrada e religiosa dos hebreus, né? E os levitas, então, eles tinham o poder de guardar a Arca da Aliança, e o Eli era o juiz supremo de Israel. E gozado, quando a gente fala o juiz, o sacerdote, dá a impressão que ele tinha apenas um aspecto divino, né? Um aspecto sobrenatural. Não. Ele julgava também as causas terrestres, o dia a dia, as brigas entre marido e mulher, vizinho e vizinha, né? E a parte política, a parte militar, a parte religiosa. Quer dizer, ele abraçava todos os aspectos do poder, seja ele qual for. E ele era realmente, tinha vários juízes em Israel, mas ele era o sumo sacerdote que guardava os tesouros do tabernáculo. Então daí a sua importância, daí esse destaque que o Eli tinha. E essa parte de preparação física para o Eli, como é que foi? Bom, eu já fui gordinho. Eu já tive lá os meus 116 quilos, né? Hoje tenho perto de 90. E me pegou na contramão. Se eu tivesse gordinho, não precisava usar o que eu usei, tive que usar, né? Porque, na verdade, ele é descrito na Bíblia como uma pessoa gorda, né? De 160 quilos. E para alcançar esse peso, esse tamanho, eu tive que usar uns enchimentos, né? E esses enchimentos eram realmente... Era um macacão que eu usava por baixo de toda aquela roupa, né? Que me deixava bastante obeso e bastante quente também, né? Porque a gente gravou em pleno verão carioca, de 45 graus, e Uau. a média era 30 e tantos, 33, 34, mas que ao sair ao sol, né? E ficar lá na gravação, na externa, a gente tinha que se hidratar bastante, tinha que ter um cuidado que a produção, graças a Deus, teve com a minha pessoa, de sempre estar com guarda-sóis, com água, com ventiladores, né? Porque eu já sou uma pessoa idosa, né? Então tinha que ser cuidado de uma forma especial para não morrer ali em plena gravação. Então eu realmente passei poucas e boas. Foi um desafio em termos de trabalho, né? Porque é uma responsabilidade responder por esse personagem, e também fisicamente, né? Foi um desafio físico. Eu tinha que meio não almoçar, por exemplo, entendeu? Porque qualquer coisa que eu comesse a mais ia me pesar demais na hora da gravação, ia me fazer passar mal. Então tinha toda uma estratégia para eu me sentir bem durante a gravação, né? Me preservavam sempre em lugar refrigerado, né? Eu tive realmente tratamento de primeira. Muito obrigado, produção. E Xaxá, a gente estava conversando aqui, né, antes da gente começar a gravar,
E aí você estava me contando, que eu achei muito incrível, né? Porque quando a gente imagina vocês gravando lá em cena, a gente fala, às vezes o ator grava uma, duas vezes, a gente não imagina que às vezes gera essa emoção nos bastidores. E você estava contando que se deparou com isso, né? Sim. Olha, eu confesso assim que essa dramaticidade que nós experimentamos fazendo a série foi muito verdadeira, entendeu? Foi muito verdadeira. Era muito bacana, eu não sei se por causa do que a gente passou, por causa das chuvas de janeiro no Rio de Janeiro, que meio limitou as nossas gravações e nos afastou das gravações, depois a Covid, a Omicron que também atacou o elenco. E então, quando a gente começou a gravar, foi de uma força, de uma solidariedade, de um companheirismo, de uma garra, entendeu? Então eu senti assim que as cenas foram feitas com muita verdade, com muita emoção, né? E eu pude experimentar assim, não sou muito de assistir o que foi gravado e tal, mas a gente às vezes saía assim, porque, né, por algum motivo saía da gravação, da cena que a gente acabou de gravar, emocionado, né? E ia ver lá o que estava rolando nos monitores, né, que o pessoal da direção acompanha, e a gente via assim uma figurinista, um maquiador, o rapaz chorando, sabe? Emocionados com a cena. Isso era tão gratificante para a gente, saber que a gente estava conseguindo essa resposta imediata do que a gente estava querendo com a cena, que era transmitir a emoção verdadeira, a emoção forte, né? E a gente conseguia ver de imediato que essa emoção estava rolando ali no estúdio, né? Então eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir em casa vão ter essa mesma sensação, essa mesma emoção, porque pode acreditar que não é nenhum artifício de colírio pingado no olho e nem de cristal japonês que faz chorar. Era realmente lágrimas, eram lágrimas verdadeiras que jorravam dos nossos olhos. Isso foi muito bacana de ver, né? Eu me senti assim muito feliz com o meu trabalho, saber que eu conseguia transmitir, não só sentir a verdade da emoção, como também passar essa verdade para quem estava vendo. Então você realmente se emocionou fazendo ele. Muito, muito. Porque as situações também eram bastante emotivas, né? O texto traz uma dramaticidade muito forte, né? Porque eu desconhecia essas coisas que a Bíblia traz, né? Com histórias muito, muito reais, muito próximas ao que a gente vive hoje, né? Senti assim que os sonhos e que as realizações e que tudo que as pessoas almejam, né, estava lá, estava presente nessa história da Bíblia, mesmo as coisas mais corriqueiras, mais mesquinhas, entendeu? O ser humano é o mesmo. Então eu acho que isso é o que faz a gente refletir ao ver essa história no ar, né? Se você pudesse então elencar uma cena, né, mas que você realmente não só se emocionou, mas que te marcou, que você vai levar com você daqui pra frente. Olha, são muitas, viu? São muitas as cenas, porque são situações diversas, né? E que exigiam essa verdade, e essa emoção. Mas, particularmente, eu acho que a cena em que Deus manda um mensageiro destituir o juiz Eli dos seus poderes por causa de seus filhos, né? E decreta uma pena para ele, né? Embora eu quase não fale nada nessa cena, eu praticamente não falo nada nessa cena, mas a carga que vem desse emissário de Deus é tão forte, e ele sentindo que a sua vida está desmoronando, a sua vida está indo para o buraco, está indo para o precipício, né? E por causa dos seus filhos, e por causa da morte dos seus filhos que está sendo traçada naquele momento, para o mesmo dia do que a sua própria morte. Caramba, eu sou pai de 5 filhos, né? Eu não tenho como não pensar nesse momento nos meus filhos reais, né? E qual seria esse sentimento que isso poderia gerar em mim. E claro que isso, nossa, me fez transbordar de emoção. Sim. E falando, né, você citou os filhos de Eli, chama atenção porque, como você disse, naquela época os levitas eram designados, ou seja, eles tinham uma missão além.
né? Eles tinham uma responsabilidade espiritual para com o povo, Sim. né? E Eli, apesar de ser, né, um homem correto, ele tinha 2 filhos que não eram assim, né? E os filhos acabavam aí tentando enganar o pai fazendo vista grossa, né? Exatamente. Eu acho que isso é um problema que, como eu dizia há pouco, né, que tudo que está no passado está no presente, né? Só que o Eli tinha uma posição que seria uma posição intocável, uma posição que era cobrado diretamente do divino, né? E os filhos realmente, eles não tinham o caráter que o pai tinha. E até por ser filho desse juiz tão poderoso, eles contavam com um prestígio que eles achavam que eram acima do bem e do mal. Entendeu? E o Eli, em nome desse amor, realmente relegou muita coisa, não viu o quão corruptos eles eram, como seduziam as pessoas, as mulheres que frequentavam o templo, como roubavam as oferendas para o consumo próprio. Enfim, todas deixou-se contaminar por pecados que eram inadmissíveis para essa família, né, que tinha já uma tradição, que já tinha esse dever com o povo hebreu, né? Então isso lhe custou o poder, lhe custou o seu contato com o divino, com Deus, porque naturalmente o juiz, que era o guardião da arca divina, da arca da aliança, onde era a presença de Deus na terra, era aquela arca, né? E ele era o guardião supremo dessa arca. Ele de repente perdeu esse caráter missionário de ser o guardião divino, né? E realmente ele acaba de uma forma muito triste. Você falou, eu estava refletindo, né? Mas me traz a seguinte reflexão também, né? A história de Eli e a postura dele com os filhos. Muitas vezes a gente precisa encarar o erro de quem a gente ama, até mesmo para ajudar aquela pessoa, né? Porque dependendo da situação, você não pode fazer uma vista grossa, né? Então a gente vê situações não só de pais e filhos, mas enfim, de vários relacionamentos, as pessoas às vezes preferem fazer vista grossa para não ter que encarar um problema. Só que mais cedo ou mais tarde esse problema vem à tona. E quanto mais você posterga, né, ou leva com a barriga, pior é, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem muito medo de ferir a quem ama, reprimindo esses erros, né? E foi o que aconteceu com ele, né? Eu acho que ele não tinha mulher, né? A mulher tinha morrido, e o que ele tinha de família eram esses 2 filhos, e ele sentia que ele não poderia perdê-los, né? A partir de uma repressão, a partir de uma cobrança de atitudes, né? E é isso que o Eli não soube preparar esses filhos para assumir o seu lugar, porque naturalmente o Ofni, né, que é o seu primogênito, ele que ia herdar todo esse poder, né, de se continuar sendo o sumo sacerdote, só que ele se desviou completamente desse compromisso, né, com Deus, né? E isso foi o final da carreira dessa família. Porque assim, nesse cenário surge uma figura, né, um menino para ele criar, Sim. né, que é o Samuel. O Samuel, pois é uma história muito bonita essa, que eu realmente desconhecia, né? Isso que é bacana, eu fui sendo surpreendido com o texto da novela, com as orientações que foram me dadas, e senti assim, nossa, mas que cena é essa, gente? Como é que é isso, né? Uma mulher que não podia ter filhos, né? Tanto é que seu marido tinha uma segunda esposa para poder gerar esses filhos que ele não podia ter com a Ana, que ele tanto amava, né? E essa Ana, ela vai a Deus, faz uma promessa de entregar o seu primogênito, caso ela consiga engravidar, para Deus. E Deus, no caso, o seu representante é o juiz Eli. Então essa cena, quando ela vai entregar os filhos, foi de tamanha emoção, sabe? Porque, nossa, você imagina a dor que é uma mulher
entregar o seu primeiro filho, né? E depois ela teve outros, graças a essa dádiva que Deus deu a ela, né? Ela acabou tendo vários outros filhos. Mas aquele primeiro, né? Aquele primeiro que ela entrega a Deus e que o garoto é tão iluminado que ele percebe essa importância, né? Ele é criado pelo juiz Eli, que lhe passa também todo esse compromisso, coisa que ele não conseguiu passar para os filhos, ele conseguiu passar para o Samuel, isso que é interessante, né? Porque o Samuel já veio com um compromisso com Deus, né? E o menino realmente cresce iluminado e se torna o seu herdeiro natural. E a gente até comentou aqui em outros episódios e que o que chama atenção no Samuel é que ele cresce num período que Israel vive uma grande corrupção, né? Ele vê, né, os filhos de Eli, o caráter dos filhos de Eli, as atitudes, e ele não se deixa levar por isso. Ele veio para botar ordem na casa, né? Ele percebe que... Ele percebe em loco, né? Porque ele atende, mais ou menos, ele auxilia o juiz no atendimento, né? Das pessoas que vêm buscá-lo, e de repente diminui muito a frequência das pessoas que vêm para o ritual de sacrifício, né? A cada ano vai caindo e a desconfiança começa a surgir. Mas por que as pessoas estão abandonando a gente, né? Por que as pessoas não têm vindo para o ritual? E os poucos que vêm, não procuram mais o Eli, já começam a procurar o Samuel, entendeu? Porque já percebem nele uma correção maior, uma falta de compromisso com os filhos do juiz Eli, e isso naturalmente vai dando força a ele. E ele percebe que essa diminuição do interesse religioso dos judeus, né, dos hebreus no caso, é muito em cima do fato de eles perceberem essa corrupção latente dentro do templo, né? Então o que ele faz? Ele faz exatamente inverter toda essa história. Ele passa a pregar para as pessoas que devem se voltar novamente a Deus, parar de cultuar outras divindades e animais, enfim, né? Eu acho que ele veio dar um sentido novamente à coisa, né? E graças a Deus não se perdeu, então, essa religiosidade dos hebreus, graças a ele. E é interessante porque as pessoas, eu acredito, né? Elas se firmaram, voltaram a se firmar, né? Vendo o exemplo de Samuel, porque por mais que ele, nas atitudes dele para com ele, né, fosse um homem correto, o fato dele fazer vista grossa por um problema tão grave, eu acredito que isso gerava no povo um pensamento como hoje a gente vê, né? A gente, né, eu conheço pessoas que às vezes a pessoa é legal, você vê que ela é bacana, mas aí ela tem uma postura de... vamos dar um exemplo de um político. O político em si não rouba, mas quem tá do lado dele rouba e ele deixa passar. Sim, Se você ficar sabendo disso, você não vai votar nesse político de novo, sim, né? Claro, Então é um pouco do que acontecia naquela época, né? Exatamente. Como as pessoas tinham a certeza que estavam sendo roubadas dentro do tabernáculo, imagina, as pessoas viajavam dias para chegar ao tabernáculo e chegava lá, eram roubadas, né? Quer dizer, isso gerava realmente uma desconfiança muito grande e um desinteresse, né? Um desinteresse. As pessoas pararam de recorrer a essa parte divina, né? Porque por mais que Eli em si não roubasse, ele permitia, vamos dizer assim, que os filhos o fizessem e, consequentemente, ele também roubava, né? Ele não roubava, mas ele a partir do momento que você permite o erro, né? Você o problema da carne, por exemplo, ele usufruía. A carne era roubada, né, do sacrifício e vinha para sua mesa em sua casa. Tanto é que ele ficou com 160 quilos, ficou gordão, né? De tanto que comia. Mas, ao mesmo tempo que ele desconfiava que aquela carne... Como é que a gente tem tanta carne assim? Por que a gente tem tanto alimento, né? Mas, ao mesmo tempo, ele usufruía desse alimento, entendeu? Então, é o que você falou, a pessoa acaba usufruindo do erro do outro, né? E ele, então, eu acho que, por tabela, ele também pecava, né? E nessa época, inclusive, foi curioso, porque quando a gente fez esse documentário que você, inclusive, assistiu, né? Maravilhoso.
Antes de Reis, Era dos Juízes, nós entrevistamos vários especialistas e eles falaram que nessa época acontecia muitas vezes dos israelitas, dos hebreus, enfim, desapontados com o que estava acontecendo, eles começavam a olhar para os reinos, né? Para outros Sim, reinos, para outras exato. culturas. Uhum. E aí vem também esse entendimento do talvez porque eles começaram a querer um rei, né? Porque Deus até Sim, então era o rei da nação nessa sim, época, exato. né? O fato de serem 12 tribos, né? Você imagina como é que seria para. E eram tribos enormes, não eram tribuzinhos, eram tribos que formavam cidades, né? Faziam. Então, para você conseguir juntar essas 12 tribos, tinha que ter um catalisador muito forte, né? E que os juízes, naturalmente, responderam por isso durante muito tempo, né? Mas ao ver essa fé ser abalada, né, naturalmente a coisa foi sendo levada para o aspecto político, né? Aí o surgimento de reis foi inevitável, né? E Xaxá, você tem mais de 40 anos, né, no teatro, 48, 40, exatamente. quase 50 já. Assim, Eu imagino que você pegou uma transição bem bacana, né? Você falou que sim, você já fez rádio, fiz novela. de tudo, viu? Fiz de tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é agora você estar em uma série na TV aberta, porque também é algo bem inédito. Muito bacana, nossa, esse, esse fato de você representar para uma câmera, né? Que eu briguei muito contra isso, né? Eu vim do teatro os 16, desde os 14 anos, faço teatro amador, estreiei no teatro profissional com 19 e, e sempre a minha forma de representar era a resposta imediata de quem está sentado na plateia. Ou o riso, ou a emoção, enfim. Era muito prazeroso você ter essa resposta de imediato. E aí quando eu ia para frente da câmera, eu falava, meu Deus do céu, mas quem é que está lá, né? Como é que essa pessoa está me vendo? Vamos mudar de canal, vamos fazer outra coisa. Sempre foi uma briga muito grande, essa aceitação, entendeu? Até que aos poucos eu fui vendo que representar para uma câmera tem que ser e é tão prazeroso como representar para uma casa cheia, para um teatro lotado, que é muito importante. E quando você pensa assim, meu Deus, aquela câmera, por trás dela, estão umas 20 lotações de teatro. Na verdade, eu não estou representando para 500 pessoas, eu estou representando para milhares de pessoas, né? Então, quando você tem essa perspectiva, né, você vê que vale muito a pena você fazer televisão, fazer cinema, né? Porque além de ser uma coisa que se eterniza, né? É, porque vai ficar gravado para todo sempre, né? Você sabe que existe ali por trás uma verdadeira multidão te criticando, te amando, te odiando, enfim, tendo todas as reações que o público de teatro também teria, né? Então, para mim, eu fui aprendendo aos poucos a fazer televisão, aprender a fazer cinema, e mais do que aprender, ter prazer de fazer, coisa que eu não tinha, né? Eu me lembro que a primeira novela que eu fiz, quando eu tinha 20 anos, na falecida TV Tupi de São Paulo, né? Eu era muito moleque ainda, só tinha feito teatro, né? Eu falava, meu Deus do céu, mas é assim televisão? Eu não me conformava, né, de falar uma frase. Aí o diretor falou, não, peraí, agora você faz aí, mas pega daqui pra frente, que pra trás já valeu. Eu falei, como assim? Era uma cena longa, mas, não, até aqui valeu. Você pega daqui pra lá. Eu falei, como assim pegar daqui pra lá? Isso aí, não tem, né, queria fazer inteiro novamente. Não, 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 não. Como é que você retoma uma emoção do meio, né? Como é que você pega uma lógica, uma forma de representar? Então fui realmente me acostumando. O cinema me ensinou muito. O cinema então é mais fragmentado que televisão ainda, né? Você faz um take aqui, aí daqui a meia hora você vai fazer o outro daqui, aí depois de uma hora você vai fazer o outro de lá. Então, às vezes, para fazer uma cena você demora umas 5 horas, né? Como é você conservar essa mesma emoção, esse mesmo personagem vivo e coerente, né? Então foi esse primeiro desafio foi essa continuidade, né? E compreender
que é uma outra linguagem diferente do teatro. Que eu vou levar esse teatro sempre para o que eu for fazer, perdão. Quando eu faço uma locução de publicidade, é o teatro que está lá. Quando eu faço qualquer outra coisa, uma peça empresarial, que eu vou fazer uma coisa empresarial numa firma e tudo mais, é o teatro que também está. Então o teatro é uma base muito boa, que eu tenho já há 48 anos, e que eu posso manipular e usar da forma que for. E a televisão, então, agora, numa TV aberta, é muito prazeroso, porque você sai na rua no dia seguinte, cara, a resposta vem de imediato, você fala, meu Deus do céu. Isso é muito bacana, essa resposta rápida que a televisão te dá. Esse retorno, né? E me chamou a atenção que você falou que você começou com 14 anos. Como é É, que foi esse começo? olha, na verdade eu não queria ser ator, não. Ah, é? Eu comecei como músico, né? Eu tinha um trio de MPB, que eu tocava violão, tinha mais duas percussionistas, e cantávamos em três vozes e tal. E eu tinha uma banda de rock, onde eu era baixista e cantor também. E um não sabia do outro, eu traía um com o outro. O pessoal do samba não sabia que eu era roqueiro, o pessoal do roqueiro não sabia que eu era sambista. Então, e não podiam saber também, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, se alguém sabe que eu canto samba, vão me expulsar. Então eu militei muito como músico, né? Eu com 12 anos de idade peguei terceiro lugar num festival de música, fui tratado como um garoto prodígio lá em Santos, de onde eu sou. Então minha vida estava traçada para ser músico. E fui músico, já com 14, 15 anos, já tocava na noite, escondido. O pessoal me levava para tocar em casa noturna, com violão, ou então com meu trio, né? E aí me chamaram para fazer música para teatro amador ainda. E eu era um chato, na verdade, né? Eu ficava vendo os caras, mas os caras são muito ruins, meu Deus do céu. E falava, dava palpite, pô, mas o cara tá fazendo errado. Ela falava. E o diretor viu que eu era um chato, falou, então sobe lá e faz, quero ver. E aí eu subi, comecei a fazer, e aí peguei manha, peguei o gosto. Quando vim para São Paulo, eu ainda vim como ator e músico. Rapidamente me profissionalizei como ator, com a Nídia Alicia. Quando eu mudei para fazer faculdade aqui, eu fui direto, vi que tinha um teste na Nídia Alicia lá, que era esposa do Sérgio Cardoso, grande ator brasileiro, e ela também, grande atriz brasileira. E aí fui lá, fiz o teste, passei. E aí eu virei ator, me profissionalizei como ator e não parei mais. Quer dizer, por muito tempo eu militei nas duas áreas, né? Saía do teatro e ia cantar na noite. Tive uma banda maior Sua e... família sempre te apoiou. Porque Meu você era pai, menor de idade, né? meu pai, Naquela meu pai, sim, época. meu pai sempre falou uma frase assim, que minha mãe, quando eu vim para São Paulo, eu arrumei um emprego numa grande firma, a Sharp, é, e ganhava bem, logo queria me promover para gerente e tal, isso com 19 anos, imagina. E, e aí quando eu falei que ia sair da Sharp para ser ator, a minha mãe quase teve um infarte, né? Imagina, meu pai falava assim, ó, quem corre por gosto não cansa. E aquilo sempre teve na minha cabeça, assim, puxa, é verdade. Não importa que eu vá ganhar metade, porque eu passei a ganhar metade do que eu ganhava na Sharp, mas era um prazer tão grande estar em cima de um palco que eu percebi que minha vida ia ser uma roda gigante, um dia em cima, um dia embaixo, e é assim que o artista brasileiro vive, né? Eh, Criei os três primeiros filhos assim, tendo meses de nababescos, né? E meses de extrema miséria, né? Ah, é? Eu aprendi e fiz questão de ensinar aos meus filhos que a vida de artista é assim. A gente nunca pode ficar muito feliz quando está bem e nem muito arrasado quando não está. Porque a gente nunca tem férias, né? A gente tem desemprego. É o que eu estou lutando agora para não ter, né? Arrumar um outro trabalho rapidinho. E hoje você tem 5 filhos, Tenho 5 né? filhos, mas os 3 primeiros são mais velhos que eu, né? Eu brinco que Ah. eles são mais velhos, porque eles já são casados, já têm filhos, já têm a vida deles. Agora me sobraram esses dois que são os que moram comigo e que eu estou lutando aí para criá-los. E qual que é o desafio da paternidade hoje em dia, ainda trazendo o que você vivenciou, né, agora em Reis? Porque são conflitos Sim. históricos, mas muito atuais, É, né? o Eli me ajudou bastante a ver o quanto eu era condescendente com alguns deles, com eles, né? Com esses dois pequenininhos. E
e me faz refletir mais o quanto a gente estraga os filhos com determinados cuidados exagerados, né? Então, pouco a pouco, eu estou abrindo mão dessa, desse medo que eu tenho de bater de frente com eles e falar, eles não vão gostar tanto de mim se eu reprimir tal coisa. Não, a gente sabe o que é melhor para eles, né? E tem que agir pensando no futuro, né? Então eu acho que o Elite me ensinou um pouco sobre essa paternidade que tem que ser tratada de uma forma mais responsável. Que legal, que legal. E, Xaxá, o que as pessoas podem esperar da série Reis a Decepção? Olha, a série Reis é uma visão particular minha, eu não sei nem se a Record pensa dessa forma, mas eu sinto assim que a Record está inaugurando um novo jeito de contar história, de contar uma novela. Eu não sei se a Record está assumindo esse papel, mas eu enxerguei isso, entendeu? Que eu acredito assim que você contar a história dos reis de Israel de 30 em 30 capítulos ou de 40 em 40, não sei quantos vão ser, né? Mas pensar que a cada 30, vamos dizer, cada 30 capítulos muda a história, muda a época, muda os atores, muda os figurinos, os cenários, começa uma outra história. Isso é de um dinamismo tão fantástico que as pessoas vão adorar assistir. Porque vai acompanhar como se fossem mini novelas, vamos dizer assim, né? São temporadas, na verdade. Né? São temporadas de 20, 30, 40 episódios e que de repente você acompanha aquela história, aquele momento da história e de repente, pá, dá um pulo lá para frente, já é um outro rei, já é outro conflito, já é um outro desenvolvimento, né, humano. Então eu acho que as pessoas vão se surpreender com o dinamismo e também com o rigor da produção. A produção é excelente. O pouco que a gente conseguiu ver, os atores que conseguiram ver, se surpreenderam, se emocionaram de ver a grandiosidade e o rigor técnico e artístico que a série tem. E tem um diferencial também que eu vejo, a gente recebe muitos retornos quando a gente faz alguma matéria relacionada às séries, às novelas, até mesmo de pessoas, e isso não só o retorno que a gente recebe, tá? A gente já conversou aqui com outros atores também que falaram isso, desse tipo de retorno. De pessoas que às vezes dizem assim, olha, eu tava com um problema emocional e eu comecei a assistir essa série da Record e, sei lá, fui buscar ajuda, ou se não, me ajudou, eu melhorei. Esse retorno positivo, porque a gente sabe que existe na área do entretenimento, uma gama de conteúdos e de editorias. Sim. E a gente está falando de uma editoria, vamos dizer assim, que edifica as pessoas, né? Sim, que sim. possibilita o pai, o filho, a mãe sentarem juntos e assistirem e tirarem uma lição daquele Sim. capítulo, né? A verdade é que hoje a dramaturgia, seja ela na televisão, seja ela no cinema, né? Ela não tem um compromisso com um retorno moral, com um retorno, enfim. Agora, quando tem um caráter que pode levar a uma reflexão positiva, como você mesmo disse, de auxiliar as pessoas em questões humanas e existenciais, sem dúvida nenhuma isso tem que ser tratado de uma forma especial, né? E a gente vê que a Record tem esse cuidado de ter a sua dramaturgia voltada para as questões não só espirituais, mas também filosóficas, né? Que isso é de suma importância. Então, por isso que eu acho que, como eu acho que no teatro tem que ter lugar para tudo, tem que ter comédias leves, tem que ter dramas profundos, tem que ter vaudeville, tem que ter musical, tem que ter de tudo. Eu acho que a coisa mais deliciosa é você abrir o jornal e falar, vou ver um musical hoje. Tá? E vai no musical. Ou então, vou assistir essa tragédia grega. Eu acho que tem que ter de tudo. Eu acho que quanto mais opções a gente tiver de expressões artísticas, melhor é para todo mundo, né? E agora, a gente sente que esse cuidado que a Record tem é muito especial, porque são poucos que que têm esse cuidado de ter uma coisa edificante, de ter uma coisa que responda
por um lado mais profundo do ser humano. E você estava me dizendo que você gosta muito de história. Gosto, eu sou apaixonado por história e a minha grande frustração é não ter estudado história. Eu acabei fazendo comunicações, fui fazer cinema e tal, mas aí as pessoas que moravam comigo, estudava direito e o outro estudava história. E eu morria de inveja que ele ia para a USP lá fazer história, meu Deus do céu, eu que tinha que estar indo. E a minha irmã foi fazer história, foi uma grande professora de história, hoje ela é aposentada, mas ela foi uma queridíssima, amada pelos seus alunos, grande historiadora que ela é. E eu fiquei frustrado de não. A história, assim, até hoje, eu sou muito interessado em documentários. Eu não posso ver um documentário na televisão que eu fico lá vendo horas. Pego livros de biografias, pego livros de que contam histórias verídicas, né, de épocas. Sou apaixonado por história. Então, por isso que, de repente, eu fiquei muito impressionado com aquele documentário na Era dos Reis, né? Antes dos reis, a Era dos juízes, porque aproximou a Bíblia para a história real e com provas bastante contundentes, né? E a Bíblia tá totalmente ligada à história, né? Sim. E a gente vê, vocês estão fazendo agora a primeira temporada de uma época narrada na Bíblia e comprovada pela arqueologia. Como impressionante é isso, né? A gente vê que os relatos bíblicos são comprovados dia após dia pela história, pela arqueologia. Exatamente. Isso é fundamental que se busque cada vez mais essas provas históricas, porque isso, na verdade, vai dar um embasamento maior para quem tem sua crença, para quem tem sua fé, né? Saber que essa pessoa está dentro de uma trajetória humana, né? Que tudo passou por ali até chegar na gente. E que realmente aconteceu, Sim, né? exatamente. E, Xaxá, você já interpretou centenas de personagens ao longo da sua carreira. Qual é o grande diferencial de Eli? Olha, eu já fiz, quer dizer, personagens absurdos, né? De tudo que você possa imaginar, no teatro, no cinema, na própria televisão. E é muito interessante você fazer personagens que existiram, né? Porque, naturalmente, são personagens que foram muito estudados, né? Que têm os seus pais, vamos dizer assim, né? Pessoas que são donos daquela história, né? Que conhecem mais do que qualquer outra pessoa, porque são professores universitários, que têm suas teses defendidas. Então é um desafio muito grande você atender não só o público leigo, como também atender a essas pessoas que são super interessadas, estudiosas naquele personagem. Hoje em dia, por exemplo, o Oswald de Andrade tem muito mais a minha cara do que a cara do próprio Oswald de Andrade. As pessoas, quando falam assim, Oswald de Andrade, lembram de mim, não do Oswald mesmo, entendeu? Porque foi muito marcante o papel que eu fiz na televisão, que eu fiz no teatro e tudo mais. Mesmo as pessoas que são esses intelectuais reconheceram que aquilo era um trabalho muito importante, né, na dramaturgia e na história do modernismo brasileiro. Agora, quando chega no Eli, que é um personagem também real, e que é uma personagem que está lá atrás, e que muita gente conhece através do conhecimento religioso, né? Foi muito. O Eli não tem nenhuma representação, né? Ninguém sabe como é que era aquele rosto. Sabe que era um homem enorme, que tinha barba, e que de repente eu tive essa chance de dar uma cara. Então eu senti que era muito responsabilidade, se era o primeiro rosto que o Eli ia ter na dramaturgia mundial, vamos dizer assim. Não conheço outra obra que tenha o Eli, né? O juiz Eli. Então, ao mesmo tempo que eu achava que era um desafio, eu falei, que desafio gostoso de cumprir, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. E por que as pessoas vão se emocionar com Eli? Porque, primeiro, que ele é uma pessoa íntegra, né? A integridade, hoje em dia, muito mais que naquela época, é uma característica muito endeusada, né? Hoje a gente fala, mas aquele político é honesto. Caramba, nada mais óbvio do que a pessoa ser honesta, né? Porque ele não rouba. Caramba, não é para roubar. Deveria ser só uma obrigação, uma não obrigação. qualidade, né? A qualidade devia ser depois disso, né? Então, hoje em dia, emociona demais o fato do Eli ser uma pessoa íntegra, né? Dele aconselhar as pessoas, julgar de uma forma muito justa todos
os problemas que vêm a ele, né? Ele isso já basta para que ele seja uma pessoa querida e admirada, né? Agora, quando você vê essa pessoa se corromper e se autodestruir, como ele se autodestrói, através de um erro que ele não consegue dominar e nem consegue fugir, né? Então isso vai gerar pena, vai gerar ódio, vai gerar uma compreensão carinhosa até, porque fala, poxa, aquele velhinho lá, né? Não tinha nada que se deixar levar por aqueles canalhinhas que ele botou no mundo. Então acho que é isso que vai de encontro a essa emoção que as pessoas vão sentir, né? De ver um ser tão puro, tão íntegro, de repente ir por terra por sentimentos tão humanos e que a gente às vezes não consegue escapar. Realmente é muito legal a gente conseguir ver na televisão personagens bíblicos, Sim. né? É como se fosse a Bíblia em 3D para as pessoas, né? Conseguir visualizar esses personagens que estão lá. Muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia e não entendem. Sim. E a gente consegue entender, né, por meio das séries e das novelas, quem é esse personagem, qual o objetivo, qual a lição daquela história, né? É verdade. Eu acho que isso é um ganho que as novas, não posso chamar a televisão de uma coisa nova, né? Mas enfim, que veio trazer uma compreensão maior através das mídias, né? Seja lá qual for, da internet, da televisão, do rádio, enfim. Eu acho que essas mídias todas têm um poder muito grande de esclarecer coisas que as pessoas, por si só, às vezes não conseguem encontrar uma resposta, né? Eu acho que as respostas estão mais claras hoje em dia. Parabéns pelo Eli. Só que antes da gente encerrar, a gente tem uma lembrancinha para você. Gente, do nosso meu podcast. Deus. Videocast. Devo podcast. abrir ou é... Deve, lógico. Olha que lindo! Nossa, vou tomar muito café aqui de manhã. Eu confesso que eu acordo de manhã. Acordo de manhã e vou direto fazer café. Eu sou um cafezeiro fanático, assim. E um paizão, né? Que você leva seus filhos pra escola, Exato, né? Então, o que eu mais sinto agora foi ter ficado tanto tempo no Rio e não poder levá-los à escola, porque eu acho que é um ritual tão bacana, né? Você ir acordando seu filho no carro e cobrando dele determinadas coisas, né? Tipo, estudou? E aí, hoje o que que tem? Tá curtindo? E aí, seus amigos, como é que é? Entendeu? Esse diálogo matinal, eu acho tão importante, coisa que a gente às vezes abandona achando que é uma coisa careta, que é uma coisa fútil, né? Que é uma coisa menor o fato de você levar um filho para a escola, mas é uma coisa tão importante, gente. É tão importante a gente ter sempre aprender com essa molecada, né? Mesmo num elenco, às vezes eu estou num elenco grande, com, sei lá, 15 atores, né? Eu aprendo mais com os mais novos do que com os mais velhos. Aquele atorzão lá que já tem a minha idade, ou perto disso, tá? Não tem muito a me ensinar, entendeu? Agora, a molecada que está chegando agora, essa molecada tem muito a ensinar pra gente, entendeu? Eu vejo pelos meus filhos, né, como, de repente, coisas que eles pensam e coisas que eles almejam e coisas que eles têm uma vibração muito forte, é coisas que eu não tinha sacado ainda. Ah, olha só, então isso aqui é importante. Como, de repente, a internet. Né? Eu não dava a menor bola para a internet. Eu levei anos e bati. Aí todo mundo falava, mas por que eu não compro um computador, meu? Manda para ele. Não, eu batia tudo, levava lá na sede de São Paulo para mandar para o Rio para gravar. E os caras achavam um absurdo, uma coisa anacrônica. Como é que se usa a máquina de escrever? Então eu levei anos para ter um computador, levei anos para usar a internet. Se eu tivesse filho pequeno na época, eu acho que ele já teria ensinado para mim, mas eu não tinha. Então, eu acho que a gente tem muito que ouvir os mais jovens, né? Inclusive, foi seu filho que te explicou o que era um podcast. Você estava me Exatamente, dizendo, eu não sabia. né? Mas eu estou indo lá na Record gravar um podcast, como é que é isso? Ele falou, pai,
é importantíssimo, é muita gente vendo, tá dando pau na própria TV aberta. Eu falei, é mesmo, é? Aí cheguei aqui e comecei a perguntar, escuta, como é que é esse negócio de podcast? Será que eu posso fazer um também? Então em breve eu vou ter um também, viu? Xaxá, obrigada. Obrigado a todos gente vocês. espera você aqui mais vezes, Pô, tá bacana, bom? quero vir muito aqui. Gostei bastante. Obrigada, viu? Obrigado a todos. Beijo, gente. E você consegue acompanhar a série Reis de segunda a sexta a partir das 9 horas da noite. E em breve teremos mais episódios com mais convidados especiais para a gente falar um pouquinho mais da série, dos bastidores e contar bastante curiosidades para vocês, tá bom? Então não se esquece, se inscreve no canal, ative o sininho. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e compartilha com seus amigos, tá bom? Valeu, gente! Tchau, tchau!